Vou falar agora um pouquinho sobre a unidade 8. A unidade 8 que é sobre a equação geral do segundo grau em R2, né? E a unidade começa falando de autovetores e autovalores. E antes disso ainda faz uma introduçãozinha, né? E nessa introdução aqui diz o seguinte, ó, primeira parte, né, da unidade, primeira parte do texto. Dada uma função f de R2 em R, o conjunto a função inversa da função por uma constante c é o conjunto de pontos pertencente ao R2, tal que a imagem da função de duas variáveis f de x e y é igual a c. E esse conjunto de pontos é a linha de nível c da função f. E aí diz o seguinte, que será provado ao longo do capítulo que as curvas de nível da função quadrática de duas variáveis, ou seja, essa função de R2 em R dada por f de xy é igual a ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f, onde a diferente de zero, b diferente de zero e c diferente de zero são cônicas ou cônicas degeneradas. Então, para ilustrar essa primeira parte aqui do livro, eu vou usar o GeoGebra 3D aqui para escrever essa função aqui com todos os coeficientes iguais a 1. E vou botar f de x y igual a zero. Então, vou obter a curva de nível zero dessa expressão aqui com todos os coeficientes iguais a 1. E vamos ver o que vai acontecer. Então, se eu fizer x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, ó, apareceu um paraboloide elíptico, um paraboloide rotacionado, não é elíptico esse. Vamos lá, mais x mais y, mais x mais y mais 1. Bom, ao invés de mais 1, vamos colocar assim, menos 1. Que eu acho que vai dar um efeito bacana aqui, porque a gente vai ver a curva de nível c igual a zero na intersecção do plano xy com a curva. Então ali a gente tem uma elipse, essa curva aqui que é a intersecção dessa superfície, que é a imagem da função, que é a imagem não, que é o gráfico, né, da função f de xy, que eu escrevi aqui, a curva de nível c igual a zero é exatamente essa curva aqui, que é a intersecção do plano xy igual a zero com a superfície. E está ali uma elipse com centro fora da origem e não alinhada, né, com a origem no sentido das retas focais e não focal estarem paralelas aos eixos coordenados x, y. Então, esse é o resultado. Então, bom, aqui dá para ver que é uma elipse, então realmente é uma cônica, nesse caso aqui, né? Está dizendo aqui no livro que todas as curvas de níveis são cônicas ou cônicas degeneradas. Vamos agora mudar um pouquinho os coeficientes para ver que tipo de outras funções aparecem aqui. Se eu colocar aqui menos 2, por exemplo, ó, aparece uma parábola lá, certo? Se eu colocar aqui 2, continua sendo uma elipse. Se eu tirar essa parte aqui, será que muda alguma coisa? Tá lá, mudou, mas continua sendo uma elipse. Vamos voltar aqui, vamos fazer mais algumas modificações para a gente ver. Menos xy mais 2y. Vou botar aqui um menos y na parte linear, aqui uma coisinha. Menos y. E botar um coeficientezinho aqui, por exemplo, 5. Olha aí, ó. Apareceu agora um hiperboloide. Hiperboloide, né? E hiperboloide elíptico. E aqui são hipérboles, ó. São hipérboles. Certo? Bom, então essa é uma maneira interessante da gente entender essa introdução aqui e observar que quando tem o AXY aqui, ou a função aqui é constante,
eu sempre vou ter uma curva de nível dessa superfície, que é uma cônica. Só que, olhando para essa expressão aqui, nem sempre dá para saber que cônica é essa, né? Se é uma parábola, se é uma hipérbole, se é uma elipse, se é uma parábola degenerada. Podem ser retas também, por exemplo, no caso do x ao quadrado, o coeficiente a ser igual a zero, né? Por exemplo, só ter a parte linear, vamos ver aqui assim, ó, né? É um plano. Então, a curva de nível são retas. As curvas de nível são retas, né? Para cada valor constante da função aqui. Então, essa é uma maneira interessante de entender aqui o que o autor está querendo dizer aqui no começo desse texto, né? E aí a gente vai ver que essas curvas de níveis, elas sempre podem, essas curvas cônicas, né, as cônicas, elas sempre podem ser escritas dessa forma aqui, dependendo dos coeficientes, só que nem sempre a gente consegue de imediato identificar que cônica é essa, porque muitas vezes elas estão rotacionadas e ainda transladadas em relação à forma canônica, quer dizer, algumas vezes elas não estão com o centro, vamos mudar aqui um coeficiente para ter essa percepção melhor. Opa, vou botar aqui na parte linear aqui, 9. Ó, não está com o centro exatamente na origem, né? Vou mudar um pouquinho mais aqui, quem sabe assim. Deixa eu pensar, não gostei muito dessa. Aqui, 3 e 3. Aqui é uma hiperboloide bem achatada, né? Com o centro bem fora da origem e com os eixos, aqui a reta focal não paralela, né? Então, quer dizer, a gente olhando para essa equação aqui é difícil de identificar que a curva de nível é uma hipérbole, mas a gente pode rotacionar esses eixos de modo a ter um eixo rotacionado aqui paralelo à reta focal, e também ter um deslocamento, uma translação aqui para colocar o sistema de coordenadas com centro no centro daqui na origem da hipérbole. E aí a gente consegue identificar os elementos e até desenhar a hipérbole. E é isso que nós faremos daqui em diante nesse capítulo. E para isso, nós vamos também fazer uso da ideia de autovalores e autovetores de uma matriz. É uma matriz de transformação linear que, na verdade, vai ser usada para operar, por exemplo, para rotacionar os pontos, né, por meio de um produto de matriz por vetor. Então, vamos adiante, né? Esse vídeo fica por aqui. Em seguida, seguimos em frente. Até mais.